CNN. Informação que chega agora no CNN 360. Leandro, daqui a pouquinho você volta então para trazer mais detalhes, mas a informação que acaba de chegar para a gente aqui é que o ministro Edson Fachin anulou todas as condenações do ex-presidente Lula. Essa decisão do ministro Fachin aconteceu agora há pouco e a gente vai trazer todos os detalhes dessa decisão, a repercussão disso tudo. É importante a gente lembrar que esse processo aí estava sendo avaliado pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal, então o ministro Fachin agora anulou as condenações de Lula. A gente vai trazer os detalhes disso tudo daqui a pouco aqui no 360. O nosso time de repórteres já está apurando todas essas informações e, além disso, também o nosso time de analistas vai repercutir essa decisão, então, do ministro Fachin de anular as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos para Brasília, Kenzo. Quem está lá e que vai conversar com a gente, analisar essa decisão agora é o Igor Gadelha, que vai contar o que foi decisivo, Igor, para que houvesse, então, essa anulação dessas sentenças do ex-presidente Lula. Boa tarde, Tainá. Boa tarde, Kenzo. Boa tarde a todos. Olha, uma decisão importante que pegou todo mundo aí de surpresa. A gente esperava que houvesse ali um julgamento ainda da suspeição do ex-ministro Sérgio Moro e agora o ministro Edson Fachin surpreendeu aí a todos dando essa decisão, anulando todas as condenações do ex-presidente Lula no âmbito da Operação Lava Jato. Essa decisão ela é extremamente importante porque traz o ex-presidente Lula de volta ao cenário eleitoral de 2022. O ex-presidente Lula, como já havia sido condenado pelo TRF, né, de Porto Alegre, no caso ali do triplex do Guarujá, ele estava inelegível, inclusive não pôde participar das eleições de 2018 porque estava inelegível em razão dessa condenação. Essa decisão do ministro Edson Fachin, se mantida, vai tornar Lula elegível, o que o traz de volta ao cenário eleitoral. A gente lembra que há algumas semanas, alguns meses, o ex-presidente Lula, ainda inelegível, tinha lançado o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, como candidato do PT nas eleições de 2022, mas essa decisão muda todo o cenário. Eu já disparei aqui algumas mensagens para petistas para tentar entender, né, o real impacto disso tudo e a gente volta aí ao longo do 360 com mais novidades. Igor, e é importante a gente relatar isso e trazer a repercussão disso tudo. É claro que o nosso time de analistas ainda está repercutindo toda essa informação, então, do ministro Fachin de anular as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o que faz com que ele, a partir de agora, torne-se elegível, não é isso, Igor? A partir de agora, com essa decisão, assim, é claro que a gente está vendo que você está apurando ainda as informações aí, pegando todos os detalhes dessa decisão do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, que acabou de decidir isso, então, anular as condenações do ex-presidente Lula. Você que acompanha a gente aqui no CNN 360 tem informação em primeira mão e toda a análise também dessa informação que acaba de chegar para você. O Igor está apurando essa informação. Igor, se você conseguir trazer para a gente um pouco dessas repercussões, a gente sabe que você já está acionando aí algumas autoridades políticas sobre esse assunto, mas eu acho que é importante a gente destacar para as pessoas que estão em casa, porque essa decisão, ela é uma decisão extremamente importante e traz um novo cenário aí nas disputas políticas, não é isso, Igor? É isso mesmo, Kenzo. O ex-presidente Lula basicamente torna-se elegível, ele já está numa idade avançada, salvo engano, tem mais de 75 anos, vou até checar aqui a idade do ex-presidente Lula, mas já havia demonstrado ali nos bastidores para alguns integrantes do PT a disposição, sim, de concorrer à presidência da República em 2022, caso a Justiça e o STF ali anulasse as suas condenações. Era esperado aqui em Brasília, Kenzo, que essa decisão aí de anular as decisões, 75 anos é a idade do ex-presidente Lula, próximo ano vai ter aí 76 anos, que é quando acontece a disputa, mas era esperado aqui em Brasília que uma eventual decisão aí anulando as condenações do ex-presidente Lula só viessem depois que o Supremo Tribunal Federal julgasse aquele pedido de suspeição do ex-ministro Sérgio Moro, né, que era juiz da Lava Jato, que foi responsável pela condenação inicial do ex-presidente Lula. O ministro Edson Fachin, então, se antecipa a esse julgamento e já declara aí a nulidade de todas as ações
que condenaram o ex-presidente Lula. Essa decisão do ministro Fachin vem aí na esteira, Kenzo e Tainá, dessa divulgação das mensagens, né, que foram hackeadas de integrantes da Força Tarefa da Lava Jato, que colocaram muito em xeque, né, e todo o método usado pela operação ao longo desses últimos anos. Isso, né, essas mensagens, o ex-presidente Lula, a defesa do ex-presidente Lula teve acesso a essas mensagens. A gente divulgou aqui na CNN, meu colega Caio Juqueira divulgou algumas dessas mensagens, né, que tornaram questionável todo o método da Operação Lava Jato, e agora o ministro Edson Fachin dá essa decisão aí, trazendo o ex-presidente Lula de volta para o cenário político e principalmente eleitoral. A gente costuma dizer aqui em Brasília, Kenzo, que a eleição já está aí. Um ano antes da eleição, as pessoas só pensam nisso, o mundo político já pensa nisso. Depois do segundo semestre deste ano, essa articulação toda, ela se torna ainda mais intensa, mas, claro, é uma decisão que vai gerar bastante impacto no cenário político nacional. Tá certo, Igor. A gente pode, então, seguir aqui para São Paulo para falar com o Yuri? Eu tenho uma informação aqui. Vamos lá. Eu tenho uma informação aqui da assessoria do Supremo Tribunal Federal. A assessoria informou que, em tese, essa decisão do ministro Edson Fachin ela não deve ir para o plenário, a não ser que alguém recorra contra essa decisão. Aí sim, ela será levada para o plenário do Supremo Tribunal Federal. Vamos esperar aí se alguém vai recorrer dessa decisão do ministro Edson Fachin. Eu imagino que os integrantes da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba ou até mesmo o Ministério Público possam recorrer dessa decisão. Aí sim, ela será levada para o plenário do Supremo, onde os 11 ministros vão analisar isso. Se ninguém recorrer, segue valendo a decisão monocrática do ministro Edson Fachin. Tá certo, Igor. A gente vai conversando. Então, qualquer coisa, você aciona a gente aqui no estúdio de São Paulo. A gente continua em São Paulo, mas para falar com outro analista, com o Yuri Pita, que também traz a sua análise e informações que complementam essa apuração. Yuri, é com você. Olá, bom, antes de tudo, boa tarde, Tainá Falcão, Kenzo, e Tainá já estreando com tudo no estilo 360 aqui, com notícia nem um pouco bombástica, né? Acho que 2 pontos que vale a pena a gente esclarecer dessa decisão do ministro Edson Fachin. Primeiro de tudo, que ele anula desde a recepção da denúncia e, posteriormente, obviamente, por consequência, a condenação do ex-presidente Lula nesses processos que foram julgados lá na Vara Federal de Curitiba, mas ele diz que todo o processo deve ser reanalisado pela Justiça Federal no Distrito Federal. Claro que isso leva tempo e que precisaria de uma nova análise ali por parte do juiz federal no Distrito Federal, mas de qualquer modo, quer dizer, é uma questão importante porque não significa que tudo está perdido do que foi feito em termos de oferecimento de denúncia ou de apurações feitas pelo Ministério Público Federal lá no Paraná. O que significa que esses autos precisam ir para uma outra jurisdição que é a do Distrito Federal. E por que havia esse questionamento, né? Desde o início da Operação Lava Jato, ou pelo menos dessas acusações e denúncias que foram feitas contra o ex-presidente Lula, havia um questionamento por parte da defesa de Lula se dizia respeito ou não diretamente aos casos da Petrobras, que tinham dado origem à Operação Lava Jato. Na verdade, primeiro um esquema de lavagem de dinheiro que depois se desdobrou em uma série de investigações relacionadas à Petrobras. E essa conexão que sempre foi mantida pela Operação Lava Jato e sustentada pelas decisões do então juiz Sérgio Moro, que são objeto do questionamento jurídico e por isso que, do ponto de vista processual, pode ser considerado anulado nesse momento. Tá certo. Yuri, só para a gente reforçar um pedacinho aí da sua fala sobre como é que pode ser o efeito dessa decisão, então, e quem pode se beneficiar, que outros sentenciados, conhecidos aqui do público, né, podem se beneficiar dessa decisão, na esteira da decisão do ex-presidente Lula.
Pois é, a grande questão, Tainá, a gente precisa ali compreender um pouco mais todos esses efeitos, mas pelo que ficou ali numa primeira lida do que decidiu o ministro Edson Fachin, tem a ver exclusivamente com essas ações que envolvem o ex-presidente Lula, e aí, claro, que aqueles réus que estão conexos a esses processos é que podem também dizer que os seus casos não deveriam fazer parte da jurisdição ali da Vara Federal de Curitiba.